Segundo os Correios, um dos principais culpados pelo prejuízo bilionário na empresa é o próprio governo. De acordo com um estudo da estatal divulgado pelo portal G1, a empresa teve um rombo de quase 2,2 bilhões de reais por conta da chamada taxa das blusinhas. Nesse documento produzido pelos Correios, a estatal esperava arrecadar 5,9 bilhões de reais com a taxação de compras internacionais, mas o valor arrecadado foi de 3,7 bilhões de reais, valor bem abaixo daquilo que foi estimado. Em uma outra simulação mais pessimista, calculando uma maior redução da receita, a empresa esperava arrecadar 4,9 bilhões de reais. As perdas dos Correios foram apontadas como uma das principais razões para o aumento do déficit das estatais em 2024. Segundo o governo, a companhia registrou um rombo de 3,2 bilhões de reais no ano. Programa Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também acompanham a gente pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. A notícia em destaque: os Correios acabaram culpando o governo por um prejuízo bilionário, porque a taxa das blusinhas teria sido o fator preponderante para um rombo que supera a casa dos 2 bilhões de reais. Você, Cristiano Beraldo, fica fácil assim colocar a culpa na taxa das blusinhas? Neto, o que eu acho interessante é que parece que os Correios é uma empresa dinâmica que, diante deste evento que aconteceu dos sites chineses e tal, que é um evento razoavelmente recente, que os Correios fizeram muitos investimentos, modernizaram a sua frota, compraram novos aviões, novas instalações, se prepararam para esse novo universo do Brasil, com esse comércio aí de bugigangas com a China, e aí, de repente, puxa vida, o governo frustrou os planos de longo prazo dos Correios. Quando a gente sabe que, na verdade, não tem absolutamente nada disso. O que aconteceu é que, mediante o aumento do volume, e isso vem até desde a pandemia, de uso dos Correios, a reclamação em relação ao serviço prestado pelos Correios aumentou demais, porque não há investimento. Os Correios não se modernizaram, não se transformaram numa empresa moderna, capaz de competir com o que há de moderno no mundo. O que acontece é que os Correios continuam sendo uma farta teta estatal onde políticos ficam ávidos para mamar. Há uma estrutura ineficiente, ultrapassada, mal administrada, inclusive se a gente observar a declaração feita no semestre anterior pelo presidente dos Correios, a gente vê que ele não é. Se colocar, vamos fazer o seguinte, para deixar as coisas bem explicadas. Se fizermos um painel de discussão com os presidentes de grandes empresas internacionais de logística no mundo, eu diria que o presidente atual dos Correios não ia se destacar. Então, Caniato, esse esforço que se faz para tentar achar um culpado é simplesmente um exercício de transferência de responsabilidade que é deles próprios. Mau planejamento, má execução do planejado, inflando os números para agradar o governo e para justificar as ineficiências internas. Mas aí chega uma hora que é a hora da verdade, os números estão ali. Então não vem com esse papo de taxa da blusinha, é incompetência, é isso que acontece. É preciso acabar com essa tradição de ver os Correios brasileiros servindo a política ao invés de servir a população. E só para terminar, lembrando que a aposentadoria dos funcionários dos Correios foi roubada por ladrões que se instalaram no Postales, fizeram negócios escabrosos e que agora quem está pagando pelo rombo multibilionário são os próprios funcionários e pensionistas dos Correios, porque os ladrões todos se safaram. Programa Os Pingos nos Is, a queda na arrecadação, a queda na receita dos Correios e o diagnóstico que o problema teria sido a taxa das blusinhas. Você, Mota? Uma empresa pode ter prejuízo por várias razões, né? O serviço que ela oferece pode ser ruim, ela perde clientes, o preço que ela cobra pode estar errado, ela perde dinheiro, ou os gestores
da empresa podem ser de péssima qualidade. Às vezes acontece tudo isso junto. O fato é que quando uma empresa privada dá sempre prejuízo, a empresa vai à falência e os gestores perdem seus empregos. Agora, quando uma estatal dá prejuízo, quem vai à falência somos nós, os pagadores de impostos. É isso mesmo, muito bom. E o Beraldo falou em eficiência, né? Empresas que trabalham no mesmo segmento dos Correios, é verdade. Tem vários e-commerces, marketplaces que atuam no Brasil que possuem os próprios aviões, né? Os próprios caminhões, os furgões, não utilizam os Correios para fazer as entregas. Eles têm os próprios veículos. Então é importante a gente destacar isso. Se os Correios quisessem, poderiam oferecer esse serviço para as grandes empresas de e-commerce, mas não. Vai lá, Beraldo. Para colocar um tempero aqui para o Dávila, a Amazon nos Estados Unidos, por exemplo, desenvolveu um caminhão elétrico que ela financia para pessoas que querem comprar esse caminhão financiado para fazer o trabalho para a própria empresa. Então, ela dá a possibilidade de alguém se tornar o entregador da Amazon e é o dono daquela rota ali e vira um empreendedor, digamos assim, da entrega de coisas que as pessoas compram pela Amazon. Aqui não, você vai ter que fazer o concurso para ser carteiro e, naturalmente, colaborar com a empresa que não vai tão bem. Você, Dávila, qual é o diagnóstico para o problema que os Correios enfrentam, essa queda substancial na arrecadação e o raio-x feito pelos executivos, né? O grande problema teria sido a taxa das blusinhas. Caniato, quando o governo usa a taxa das blusinhas para justificar o prejuízo do Correio, o governo está querendo nos fazer de otário. O prejuízo dos Correios não é a taxa das blusinhas, é o aparelhamento estatal, é a péssima gestão pública, é a ingerência política numa empresa. Para vocês terem uma ideia, na gestão Dilma Rousseff, os Correios deram um prejuízo em 2013 de 213 milhões de reais. Depois, no ano seguinte, perdeu mais 20 milhões de reais. Os prejuízos dispararam e chegaram a 3,5 bilhões de reais entre 2015 e 2016. E esses problemas da má gestão, do gasto com pessoal, esses benefícios todos que o Beraldo falou aí que acabaram fazendo com que a Previdência estourasse dentro da própria empresa. Mas aí, pasmem, sabe o que aconteceu quando o governo mudou? Quando o PT saiu e entrou o presidente Michel Temer e depois Bolsonaro, os Correios deram lucro. Mas você vê que coisa interessante. É só tirar petista que passa de prejuízo para lucro. No governo Michel Temer, por exemplo, e Bolsonaro, o lucro chegou a 4 bilhões de reais do Correio entre 2017 e 2021. E como foi essa mágica? Simplesmente gestão. Tiraram as indicações políticas, colocaram profissionais, cortaram o pessoal. O Correio chegou a ter 115 mil funcionários. E aí caiu para 80 mil. Cortaram esses privilégios todos que estouraram as contas do governo. E aí Paulo Guedes ainda queria privatizar o Correio. Aí não deu certo. Aí a turma sabotou. Porque o Correio, aquela coisa, soberania nacional, não podemos vender o Correio e tal. Bom, e aí o que aconteceu? Não conseguiu privatizar. Os trabalhadores do Correio fizeram greve, porque como o Caniato acabou de falar, era tudo concursado. E aí, no último ano da gestão Bolsonaro, o Correio voltou a dar prejuízo. E aí, por volta de 760 milhões de reais. Não foi pouco, não. E aí o que acontece? Agora, de novo, o PT no poder. E aí veja o que aconteceu com o Correio mais uma vez. Em 2023, o rombo do Correio foi de 597 milhões de reais. E neste ano, 2,2 bilhões. Então, Caniato, não tem nada de blusinha. Tem aparelhamento estatal, tem péssima gestão pública, tem um cabide de emprego de indicação política e tem benefícios incompatíveis com uma empresa que foca em dar lucro. Pois é, quando o Dávila trouxe esses números das administrações de Michel Temer e Jair Bolsonaro,
Eu peguei rapidamente aqui, viu, Dávila, um levantamento de 2022 com os números do ano anterior, 2021. E a notícia é essa: Correios registra um lucro recorde de 3,7 bilhões de reais em 2021. Então, assim, não é obra de ficção não, viu, Beraldo? Se bem administrado, é uma empresa e tanto, né? Imagina um país desse tamanho, uma empresa que pode atuar com logística, levando em consideração o e-commerce crescendo ano após ano. Os Correios poderiam ser uma máquina, não do tamanho da Petrobras, mas uma empresa que poderia fazer frente aos players internacionais. Você deu o exemplo da Amazon, muito bem administrada, Jeff Bezos já sempre figurando entre os 10 mais ricos do mundo, a empresa sempre dando exemplo, né, de governança, enfim. Mas os Correios não vão para frente por conta desses aspectos destacados pelo Mota e pelo Dávila. Você acha que qual é o caminho, Beraldo? É a privatização ou trocar a administração? Neto, os Correios representam mais um exemplo da falta de olhar estratégico que se tem em relação às coisas do Brasil. O governo olhando estrategicamente para si próprio, para o país e para o futuro. Veja, imaginar que ter o serviço de Correios é uma questão de soberania, que é o que a esquerda, que está no governo, defende. Aí você pensa assim, puxa vida, qual é a relevância das cartas hoje? Ah, não, mas tem aquelas populações que não têm acesso à internet, que não recebe por e-mail, mas isso justifica você ter uma estrutura deste tamanho, desta dimensão, para atender essa demanda? Não, não justifica. Você tem formas de atender essa demanda que naturalmente precisa ser atendida, mas você consegue fazer isso de uma maneira bastante mais eficiente do que manter uma estatal deste tamanho. Se o governo tivesse um olhar estratégico, teria feito essa privatização lá atrás, onde o governo, olhando para o mercado mundial de logística, a experiência dos Correios, afinal, o Brasil é um país de dimensões continentais. É óbvio que o nosso conhecimento de logística para este tipo de atividade, ele é bastante avançado. Mais avançado, por exemplo, do que talvez a Suíça, que é um país pequeno, facilmente você encontra as coisas e tal. Aqui não, aqui nós temos inúmeros desafios que poderiam ser uma vantagem competitiva, onde, com uma privatização, o governo, numa posição minoritária, deixando profissionais cuidarem do assunto e expandirem os negócios, para que o ativo do governo pudesse ser maior em valor do que é hoje, ele sendo dono de tudo, com esta incompetência e tanta influência política que existe dentro dos Correios. Mas nós não temos esse pensamento, Caniato. Então o Brasil fica sempre olhando o amanhã, né? O hoje e o amanhã, porque o amanhã ele precisa para conseguir dar satisfação à eleição, seja em termos de resultado, seja em termos de desvio mesmo, que é para financiar campanhas políticas, como a gente tem visto estar tão em voga de novo no Brasil. Então, Caniato, assim, mais um exemplo, só para resumir, é mais um exemplo da falta de visão estratégica que o Brasil tem de si próprio. Pois é, Beraldo disse, se o Brasil tivesse visão estratégica, já teria feito a privatização dos Correios lá atrás, né, Mota? E a gente escutou isso de forma reiterada durante a administração de Jair Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes era um grande entusiasta da privatização dos Correios. Só que justamente quando a gente chega em um momento crucial desse debate, parece que muita gente que no microfone defende as privatizações, parece que nos bastidores faz uma articulação, faz o corpo mole, fala, é melhor a gente não votar isso agora, enfim. As estatais fazem bem para a nossa classe política por várias razões. A gente está falando de uma empresa com quase 90 mil empregados diretos, fatura dezenas de bilhões de reais por ano, um prejuízo enorme nessa atual administração. Mas por que falta essa vontade de política em avançar com a agenda da privatização, hein, Mota? É aquela história da porteira fechada, os arranjos, diretoria para mim, outra para você, aquelas coisas todas que a gente escuta? É mais uma oportunidade para a gente lembrar a diferença, né? Quando a gente, entre sociedade, Estado, governo,
Quando a gente diz o Brasil perdeu uma oportunidade, o Brasil... Que Brasil é esse que a gente está falando? A gente não está falando das pessoas, a gente não está falando do cidadão comum. Leva para o cidadão comum os números, mostra quanto é que o cidadão comum tem que dar do suor dele, do trabalho dele para sustentar todas essas estatais, e você não vai encontrar ninguém que seja contra a privatização. Os principais beneficiários das estatais, de empresas como o Correio, óbvio que são os políticos, são aqueles que controlam o Estado e os seus amigos. Então, eles criam mecanismos, inclusive através da comunicação, para convencer as pessoas de que ter uma empresa de Correios é uma coisa de segurança nacional. Você quer coisa mais relevante para a segurança nacional do que comida? Então vamos estatizar todos os supermercados, vamos estatizar todas as fazendas do Brasil, porque é uma questão de segurança nacional. Saúde não é questão de segurança nacional, então como é que tem hospital privado? Vamos estatizar todos os hospitais. São argumentos que não fazem sentido nenhum. Mas é óbvio, no momento em que você privatizar todas as estatais, o principal resultado vai ser um monte de gente que vai ter que trabalhar pela primeira vez na vida, Canhato. Eles nem sabem como. Você vai chegar para um sujeito que está aí há 40 anos, vivendo de arrumar um biquinho aqui, um carguinho ali, uma vaga de assessor, e dizer para ele agora você vai ter que aprender realmente alguma coisa de útil, você vai ter que fazer o seu currículo, você vai ter que bater na porta das empresas, fazer entrevista. É evidentemente que eles vão resistir até o fim para evitar que isso aconteça. Por isso que a comunicação é tão importante. Então, eu vou aproveitar, Canhato, e vou fazer uma sugestão, que o deputado Nicolas faça o seu próximo vídeo sobre o caso dos Correios e explicando a necessidade da privatização. Sugestão de pauta do Mota, hein? Eu acho que essa informação vai chegar até o deputado Nicolas. E é engraçado que eu estou aqui no nosso chat, uma discussão, né? Algumas pessoas defendendo, outras são contrárias, enfim. Daí tem uma pessoa que fez o seguinte comentário aqui, Dávila: estatiza o sírio-libanês, então, quero ver se ele vai funcionar como o SUS, enfim. Muitas discussões a respeito da privatização ou não. Mas, Dávila, ainda que muita gente defenda a privatização e entenda que trata-se do melhor caminho, a classe política tem uma certa dificuldade em lidar com a privatização de algumas empresas, principalmente essas que são gigantes, né? Só a classe política não. Infelizmente, parte da população caiu nesse conto do vigário da esquerda, que gosta de colocar medo na população. Não, se não tivermos um correio estatal, o setor privado vai explorar de tal forma a entrega de uma mercadoria ou o envio de uma carta que o coitado do pobre não vai mais poder ter acesso. Então tem toda uma história do medo. A mesma coisa aconteceu esse medo com as estatais de saneamento. Não, nunca a ganância do setor privado vai levar saneamento para os rincões do Estado. Então nós precisamos de uma estatal, porque a estatal não visa só lucro, visa atender a população. Então, essa falsa narrativa, infelizmente, tem pessoas que acham que precisa ter estatal. Olha, eu me lembro, o ano passado, quando a gente teve aquele problema no metrô aqui em São Paulo, e que nós temos linhas privadas e públicas, e pessoas que utilizam o metrô todos os dias, tinha alguns que eram contrários na privatização total. Não, isso aí pode fazer com que o preço do metrô dispare, eu não consiga mais usar o metrô, mas é um absurdo. Então, essa narrativa anti-mercado, a ganância do setor privado, a ambição dos empresários, ainda cria um certo apoio a esses políticos que resistem às privatizações. Mas na prática não é isso que aconteceu. Nós já vimos isso na telefonia. Hoje todos nós temos um telefone celular graças à privatização. Hoje todos nós temos uma melhoria da saúde pública graças às parcerias público-privada. Então, nós temos uma melhoria das estradas graças às concessões privadas de investimento, porque se dependesse só do Estado, vê lá como é que estão aquelas BRs do governo, tudo esburacado, que parece um campo de golfe. Entendeu? Então é essa a verdade. Agora, infelizmente, entre constatar a realidade
e mudar a mentalidade, entender como as coisas realmente são, demora um tempo. E é por isso que, infelizmente, há pessoas que ainda resistem à privatização. Mas só tem uma saída: seguirmos os bons exemplos das concessões, das privatizações e das parcerias público-privadas.